Oi, tudo bem? Eu me chamo Mayara Amboni e eu tô aqui para dividir algumas experiências, falar sobre uma coisa que é tão comum, mas que tem tanto significado e pode ajudar tanto na vida das pessoas e muita gente não faz a mínima ideia. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a mudar muita coisa na minha vida e eu quero compartilhar, porque pode ser que de alguma forma alguém que esteja passando por algo semelhante acabe aprendendo algo novo também. Então, fica aí, continua assistindo o vídeo para entender melhor do que eu tô falando. Então, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre os sonhos e o seu significado. Mas é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a imaginar dos significados dos sonhos. Ou seja, aquelas revistas ou até mesmo em sites, né? Que hoje a gente só pesquisa em site, não mais em revista. Que a gente vê, sonhar com isso significa aquilo. Vai muito, muito além disso mesmo. E eu tô falando de um ramo da psicologia, que é a psicologia analítica, que é uma teoria do Carl Gustav Jung, e é diferente também da teoria de analisar os sonhos do Freud, tá? Então, muita gente, quando tenta entender de um modo psicológico os sonhos, ela geralmente tenta entender a partir da visão freudiana. E pela minha experiência, pelo que eu vi e vivi até agora com isso, né, com os sonhos, a teoria que realmente faz sentido e que realmente entendeu os sonhos foi a teoria junguiana. Então, vamos começar do começo. Por que eu me interessei por isso? Como eu cheguei a essa conclusão de que a teoria junguiana realmente fazia sentido? O que aconteceu na minha vida, né, para eu chegar até aí? Em final de 2016, dezembro de 2016, eu tive um sonho que foi muito impactante. Foi um pesadelo, na verdade. Eu lembrava de detalhes, tá? No sonho eu tinha me projetado para o futuro. Naquela época da minha vida, eu tava querendo tomar uma decisão. Eu queria, vamos dizer que eu queria entrar num projeto novo, assim. Embarcar num projeto de vida, digamos assim. Não quero entrar em detalhes, né? Mas enfim. Então, eu estava pensando em tomar uma decisão. E aí eu tive esse pesadelo. Nesse pesadelo, eu só cheguei no sonho e eu vi a data. Era dia 21/3/2019. E aí, quando eu cheguei assim, nossa, eu tô no futuro, eu posso saber se eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui e perguntei pra uma pessoa, fulano, eu fiz tal coisa? Daí o fulano falou, fez. Eu assim, ai, que bom, consegui. Tá, beleza. Aí o sonho foi se passando, até que chegou um ponto, que eu não vou falar o sonho todo, porque é comprido e é cheio de detalhes. Chegou um ponto que tinha uma menina grávida, com uma foice na mão, e aí eu só conseguia ver a silhueta dela, e daí eu fiquei... E aí tocava uma musiquinha de terror no fundo. Os meus sonhos são engraçados, eu acho que o sonho de todo mundo é engraçado, muitas vezes. Aí tocava uma musiquinha de terror, assim, no fundo, e ela apontava, assim, pra um horário. E ela apontava assim pra trás de mim. Daí eu virei e deu aquele tã. E aí era um horário, um relógio com um horário. E o horário era 1h13. Aí eu acordei impactada com aquele pesadelo. E fiquei pensando, meu Deus, o que isso significa? A guria tá com uma foice na mão. Eu pensei, morte, é morte. A menina tava grávida também. E aí eu comecei a pensar que era uma previsão de futuro, de que alguém da minha família iria morrer em 2019, de que alguém iria engravidar e esse filho iria morrer, sabe? Pensei várias coisas nesse sentido. Avisei para as pessoas da minha família para se cuidarem e tudo mais. Aí, mas aquilo ficou muito forte na minha cabeça. E eu anotei o sonho com todos os detalhes, porque foi tão forte, gente. Então eu anotei tudo. Aí tá. Deixei aquele sonho lá guardado, depois de já ter avisado todo mundo. E continuei minha vida normal, né? Eu gosto muito de ler. Então eu comprei um livro sobre genética. Nada a ver com nada. Mas aí o site lá que eu tava comprando me sugeriu um outro livro
que o assunto eu não fazia a mínima ideia do que se tratava. Eu falava ali que falava um pouco sobre mitologia e coisa e tal, e eu acho interessante. Então eu quis comprar o livro. O nome do livro é O Homem e Seus Símbolos. Então eu imaginei que era uma coisa mais falando sobre mitologia, sobre história humana, essas coisas assim. Achei interessante. Comprei junto com o livro sobre genética. Enfim. Aí eu só fui pegar nesse livro em março de 2017. Eu tinha tido o sonho em dezembro de 2016. E daí em março de 2017 eu peguei na mão esse livro que eu tinha comprado. E comecei a ler pra ver se me interessava e tudo mais. Quando eu fui ver o livro, só falava do significado dos sonhos, do que isso era, psicologicamente falando, do que isso significava. E eu fiquei, não acredito, vou ter condições de entender esse sonho que eu tinha tido, né? O pesadelo que eu tinha tido, que eu não tinha esquecido até então. Assim, nossa, não acredito, vou poder entender meu sonho e tudo mais. Só que, claro, foi muito difícil, porque é um ramo da psicologia, é um negócio muito complicado. É bem complexo, então só lendo aquele livro eu não tinha a mínima condição de entender o sonho. Porém, eu já comecei a entender muita coisa. A entender o quê? Que o nosso inconsciente, ele conversa com o nosso inconsciente conversa com o nosso consciente através de uma linguagem. E essa linguagem é a simbólica. Eu faço muito uma comparação para tentar explicar para os meus amigos, que o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Ele tem uma inteligência muito superior à da nossa consciência. Você não sabe como regenerar suas células, você não sabe como fazer seu sangue circular, como fazer a sua imunidade funcionar, né? Você não nasceu sabendo isso e mesmo assim o seu corpo faz isso, né? Então tem uma inteligência aí, que a ciência hoje que vai tentando descobrir isso, mas essa inteligência já existe não sei quanto tempo, mas já há muito tempo. E é uma inteligência superior à nossa, que a gente ainda não conseguiu desvendar tudo. Então essa inteligência, ela também funciona na tua psique. E ela vem te mostrar coisas que o teu consciente não tá conseguindo ver. Então ela vem te falar, só que ela fala através de uma língua, e essa língua é a língua dos símbolos. Então eu comparo muito com o sistema de defesa do nosso corpo, que isso é mais fácil de entender, como a gente tem convive melhor com isso já, a ciência já descobriu isso, né? Que se você tá com uma infecção, né, uma gripe, qualquer coisa, você tem uma febre, né, que é o quê? É o seu sistema imunológico funcionando para tentar curar aquilo ali, né, ele aumenta a temperatura do seu corpo para tentar fazer aqueles vírus ou aquelas bactérias terem dificuldade de se reproduzir. Então esse é um sistema de defesa da tua inteligência natural, que nasceu contigo. Do mesmo modo, os sonhos também são um sistema de defesa, só que é da tua psique. Então, quando você tá com algum problema psicológico, alguma coisa que você tá fazendo que não tá em sintonia com o que tu deveria estar fazendo, que era a tua verdade, que é o que seria o saudável pra você, vem o sonho te mostrar. Então, olha o tamanho da importância disso. É a mesma coisa que a gente entender uma febre, né? Se tu tem uma febre, tu já fica alerta. Eu tô com algum problema, vou no médico ver. A mesma coisa é os sonhos. A partir do momento que tu tem sonhos, é porque alguma coisa tá acontecendo na tua psique. Então é bom tu ir no médico, que seria um terapeuta especializado nisso, pra você entender o que tá acontecendo na tua psique, né? E os pesadelos são mais importantes ainda, porque eles são alertas. Eles são tipo uma febre de 40 graus. Então eles vêm dar um alerta dizendo, presta atenção nisso. E eu tinha tido aquele pesadelo, né, em 2016. Enfim, aí eu me interessei muito pelo assunto. Eu já tô desde 2017, de março de 2017 até agora eu estudo sobre isso. Eu vou realmente fazer um curso sobre isso. Mas eu também tive que pedir ajuda para um terapeuta, porque é muito difícil a própria pessoa entender o próprio sonho. Mesmo que tu estude muito sobre, muitas coisas ficam difíceis. Por quê? Porque se o teu inconsciente tá vindo te mostrar coisas que você não consegue ver,
é complicado você olhar pro próprio sonho e entender uma coisa que você não tá vendo, né? Então, tem alguns sonhos que eu consigo entender sozinha, acredito eu, né? Muitos eu acredito que eu entendo realmente, mas tem vários que eu não consigo entender, porque são pontos cegos, meu. Eu preciso de uma pessoa de fora pra ela olhar e me dizer. Esse sonho que eu contei, o que ele tava dizendo? Depois de vários meses estudando, eu consegui entender mais ou menos o significado. Eu fui tentando, né, destrinchar os símbolos. Como eu disse, não é aqueles símbolos que você vê na revista, tá? Não adianta pesquisar por esses símbolos. A tradução desses símbolos é bem complexa, é bem ampla. Alguns símbolos, isso é o terapeuta que vai poder te dizer, assim, algum deles são símbolos arquetípicos, que são símbolos conhecidos pela humanidade toda. Alguns são referências a mitologias de povos que a gente nem teve nenhum contato, entendeu? Teve coisas que eu sonhei de uns nomes muito estranhos, de religião indiana, eu acho, que eu nunca tinha tido contato na minha vida. Então eram nomes mesmo, assim, nomes de símbolos religiosos, que eu nunca tive contato nenhum, então eu não teria como saber daquilo ali, e eu não fazia mínima ideia do que significava, daí depois que eu fui pesquisar o que era. Então tem símbolos que são esses arquetípicos, que são conhecimento da humanidade toda e às vezes aparecem nos sonhos. Mas tem símbolos que são pessoais, então é da própria pessoa, né? Então às vezes um cachorro, dentro das mitologias do mundo inteiro, pode significar várias coisas. Então a gente tem que olhar especificamente para aquele sonho, qual é o contexto do sonho inteiro, para entender o que o cachorro está significando naquele sonho. E às vezes o cachorro simplesmente significa algo pessoal para uma pessoa, né? Tipo, aquela pessoa, sei lá, já foi atacada por um cachorro uma vez na vida, então o cachorro representa um medo que ela tem. Então ali o cachorro vai estar simbolizando uma coisa muito pessoal, diferente de tu tentar entender por toda a simbologia que existe no mundo inteiro sobre cachorro, né? Então é um negócio bem complexo mesmo, é difícil de entender sozinho. Eu tenho estudado bastante, como eu disse, alguns eu entendo, outros não. Esse do pesadelo eu consegui entender sozinha. No fim das contas, o que ele estava me dizendo, esse sonho? Ele me levou para 2019, que é o ano que estamos agora. E ele estava me mostrando que se eu tivesse embarcado naquele projeto de vida que eu estava pensando na época, o meu desenvolvimento que eu teria agora, nesse ano, estaria morto, né? Ele não teria tido possibilidades de acontecer. Então, o que o meu sonho estava me alertando? Estava dizendo, não embarca nessa, porque você não tem condições de embarcar nessa. Se você embarcar nessa, você não vai conseguir seguir os teus planos de alma, digamos assim, que é coisas que existem dentro de ti que precisam aflorar e você não vai conseguir se você estiver ocupado com isso. O meu sonho estava dizendo isso, pelo amor de Deus, não embarca nessa. Então, olha que importante, né? Hoje, passado esse tempo todo, eu consigo entender completamente como esse sonho fez sentido e como, tipo, dou graças a Deus de ele ter acontecido e de eu não ter tomado a decisão que eu queria tomar na época. Eu tive que fazer todo um processo desde daquela época lá, que era de final de 2016, até lá eu não tinha tido contato nenhum com esse negócio dos sonhos, o significado e tudo mais. A partir daquilo lá, eu comecei a fazer um caminho, né? Começaram a vir vários sonhos, mostrando várias coisas que eu tinha que corrigir na minha parte consciente, nos meus comportamentos e tudo mais. Então, se eu tivesse embarcado naquele projeto de vida, jamais eu teria tido condições, tempo, sanidade mental para conseguir fazer todas as mudanças que eu tinha que ter feito em mim mesma. Então, esse sonho estava mostrando que se eu não embarcasse nessa, né, em 2019, eu estaria com a minha psique unificada. Por quê? Porque eu tinha várias questões minhas que estavam, como é que se fala? Dissociadas.
Existiam coisas dentro de mim que a minha consciência não fazia a mínima ideia. E essas coisas, quando elas estão lá no inconsciente e a gente não consegue, a gente não sabe, a gente não faz a mínima ideia, elas vão crescendo sozinhas. É como tu deixar um jardim sem nenhum cuidado, né? Um jardim que é uma coisa da natureza, né? Ele vai crescendo sozinho e vai ficando uma coisa desordenada, entendeu? Então, tu ter esses conteúdos inconscientes que tu não consegue olhar pra eles, pra poder podar eles, trabalhar eles, digamos assim, eles vão crescendo sozinhos e vão virando monstros. E daí eles começam a fazer coisas fora da tua consciência que tu nem sabe que tu tá fazendo por causa daquela coisa que existe dentro de ti que tu não tem consciência. Eles acabam virando monstrinhos, assim. E às vezes podem até tomar conta da consciência. Quando a dissociação é muito grande, ela cria muitos problemas na vida das pessoas. Um dos que pode causar são doenças físicas, né? E eu tinha muito. Eu vivia doente, eu vivia adoecendo fisicamente. Por quê? Porque eram todos esses problemas que estavam guardadinhos lá, que eu não sabia e que eu não tinha condições de olhar para aquilo ali, porque não tinha ferramentas para isso. Aí os sonhos começaram a me mostrar e eu comecei a perceber esses conteúdos, a olhar para eles, olha, tem esse problema aqui, o que eu posso fazer com ele, né? Então, nossa, eu tenho essa crença, eu tenho esse comportamento, vamos olhar para ele e vamos ver o que a gente pode fazer para corrigir. Então, ao longo desse tempo, eu fui fazendo isso com a ajuda dos sonhos. Eu tenho muita dificuldade de tomar consciência das minhas questões. Os sonhos vinham me dizendo coisas que eu não tinha, assim, ideia nenhuma sobre mim mesma. Eu acreditei nelas porque eram os sonhos que estavam dizendo, ou seja, a minha própria alma que estava dizendo. Porque, caso contrário, se fosse uma pessoa de fora, eu nem acreditaria, eu nem daria muita moral, digamos assim. Porque se alguém viesse e dissesse pra mim, Mayara, na verdade, tu queria estar fazendo tal coisa, eu ia dizer, não quero. Eu quero estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Só que não, entendeu? Tipo, a minha alma ia lá e me dizia, não, a tua verdade é isso aqui. Tu não tá fazendo porque tu tem um monte de problemas que estão te impedindo de fazer isso aqui. Enfim, muitas coisas pra olhar, muitas coisas pra resolver, pra trabalhar. E os sonhos foram uma ferramenta, assim, essencial, né? Essencial. É muito pontual, é muito cirúrgico, ele mostra muito exatamente o que está acontecendo, coisas que estão se passando dentro de ti que te impede de crescer, né? E uma coisa que eu entendi também nesse caminho todo, eu faço essa comparação, assim, para exemplificar melhor, é que dentro de cada um de nós nascemos já com uma natureza específica, que é individual, mas também é uma individualidade que vive em comunidade, né? Então tem a parte que é individual e tem a parte que é coletiva. E essa parte individual é muito particular de cada pessoa, e tu nasce com aquilo ali, e às vezes pelo contexto que você foi criado, pela comunidade que você está inserido, você acaba não desenvolvendo essas qualidades individuais. Então é como se essa coisa ficasse atrofiada dentro de você, né? É como se eu faço essa comparação da flor, né? É como se você nasceu para ser uma rosa, digamos assim, mas você faz de tudo para ser uma margarida. Por quê? Porque você nasceu num campo de margarida, né? Tipo, existe tem um campo ali, uma plantação de margarida, você nasceu naquele meio, mas você é uma rosa. Só que você quer de todo jeito ser uma margarida, porque você acha que esse é o normal, que esse é o correto, porque todo mundo é. Então, você acaba nem virando uma rosa, nem uma margarida, entendeu? Porque, claro, a rosa ela vai virar uma rosa, porque ela não tem consciência, ela é natural. Mas nós, como temos consciência, a gente consegue dizer, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, não, eu quero ser assim, eu quero ser assado, e a gente se força a ser de uma maneira que não é a nossa verdade. Então,
se uma rosa pudesse pensar, ela ia tentar virar uma margarida, mas a gente sabe que de jeito nenhum ela ia conseguir virar uma margarida. Então ela ia ser uma rosa meio meio atrapalhada aí, tentando se disfarçar de margarida, ia ficar uma coisa super estranha e ela ia ficar atrofiada. E é isso que acontece com a gente quando a gente não consegue perceber qual é a nossa verdade, se conhecer mesmo e seguir essa verdade, que sendo diferente do coletivo, né, das coisas ao nosso redor, muitas vezes a gente não tem coragem de exercer essa verdade. Então, se conhecer, chegar na nossa verdade, existem muitos caminhos, tá? Existem vários tipos de terapia, várias terapias de modos muito diferentes, que abordam coisas bem diferentes. E então são N caminhos que também são importantes para essas individualidades, porque cada individualidade também vai ter um caminho específico que é importante para ela. No meu caso, o caminho foi o caminho dos sonhos mesmo. Foi o caminho que foi adequado para mim. Eu que tinha muita dificuldade de acreditar, se alguém viesse me dizer, eu falo isso pro meu terapeuta, né? Se eu fizesse uma terapia sem os sonhos, o terapeuta ia dizer, é melhor tu fazer isso ou fazer aquilo. Eu ia dizer, não, eu quero fazer isso aqui porque eu tô fazendo isso aqui. Eu era bem teimosa. Mas com os sonhos, isso tava vindo de dentro de mim. Eu não posso negar, né? Eu não posso dizer pra minha alma, não, você tá errada. Não, minha alma tá certa. Então muitas coisas vinham e me contrariavam de um jeito que às vezes eu ficava muito irritada. Mas eu tinha que aceitar, porque era a minha verdade. Então, esse foi o caminho adequado pra mim, né? Pode ser que seja pra outras pessoas, por isso que eu faço questão de dividir. Quero dividir mais experiências, quero dividir as experiências que eu tive ao longo desse caminho e esses conhecimentos, porque para as pessoas que se identificarem com esse modo de se trabalhar, vai ser bastante útil. Então, hoje eu vou ficar por aqui, mas vou continuar falando sobre isso. Eu também quero apresentar algumas artes que eu tô fazendo por estar inspirada nessas questões, né, tanto dos sonhos quanto do autoconhecimento. Então, muitas mensagens que vinham sendo trazidas para mim, eu comecei a pintar elas. Isso me ajudou a trabalhar várias questões aí que eu ignorava. Foi muito bom mesmo. Então, eu comecei a pintar inspirada por isso e eu também quero dividir esse trabalho. Mas vou dividir em outros vídeos, não sei como é que eu vou fazer ainda direito. Mas eu vou compartilhar também isso, o significado, né? E às vezes até trazer toda a reflexão que foi obtida até se chegar naquele resultado. Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem também as suas experiências, né? Seja com sonhos ou com outras coisas, com autoconhecimento feito de outros modos. Eu também utilizei outros tipos de terapia que também foram complementares nesse caminho, né? Além da terapia dos sonhos. Mas ao longo dos vídeos eu vou compartilhar melhor essas coisas. Se você gostou, curte, compartilha, faz qualquer coisa aí pra me incentivar, pra eu sentir que tá sendo bem recebido, pra eu ver que tá sendo útil. E isso me motivar a continuar fazendo, né? Dividindo essas experiências. É isso por hoje. Grande beijo. Fiquem bem.